Telespectadoras, telespectadores da Rede Previdência, retomando, seguindo, dando prosseguimento às entrevistas da revista da APREV, Associação da a revista científica, né, da APREV, a Associação da Advocacia Previdenciarista de Pernambuco. E hoje nós temos a doutora Helena Laranjeira entrevistando, que vocês já conhecem muito bem, né? Só lembrando que a APREV me deu a honra de coordenar uma revista científica. Essa revista está disponível no site da APREV para download, e a gente está aqui numa série de entrevistas com vários autores de artigos. E Helena Laranjeira, já conhecida de vocês, é uma afiliada especialíssima da advocacia pernambucana, porque ela mora no Rio Grande do Sul, querido estado do Rio Grande do Sul, né? O estado da Revolução Farroupilha, o estado da legalidade, e o estado de um povo maravilhoso, competente, guerreiro e aguerrido. E doutora Helena Laranjeira, que você já conhece do Ao Vivo, doutor, que faz aquela parceria brilhante com o Ney Araújo, é uma jovem e promissora advogada, e o tema dela foi sobre dano existencial, tá? Dano existencial e indeferimento de benefício por incapacidade. Deixa eu ler aqui, para ser bem fiel ao título, controvérsias, não, a aplicabilidade do direito do dano, desculpa, a aplicabilidade do Instituto do Dano Existencial ao direito previdenciário brasileiro quando ocorrer erro no indeferimento dos benefícios previdenciários por incapacidade, né? Doutora, o que é que te motivou, o que é que te inspirou, o que é que te fez vontade, deu vontade de você estudar esse tema e, consequentemente, escrever este artigo? Oi, primeiramente, obrigada pelo convite para participar dessas entrevistas. Eu fiquei muito feliz de poder participar e falar um pouquinho do que me levou a escrever o meu artigo, porque, na verdade, foi bem inusitado. O existencial é um instituto bem desconhecido aqui no Brasil, ele é muito pouco aplicado no direito do trabalho, já vou passar para isso, já vou falar sobre isso, mas ele é um instituto que nasceu no direito italiano, então eu nem tinha conhecimento do instituto, né, até eu fazer a minha primeira pós-graduação, que era em direito do trabalho e direito previdenciário. Eu conheci o instituto quando eu estava fazendo a primeira parte da minha primeira especialização em direito do trabalho, porque o que me motivou a escrever sobre isso, agora já vou levar, foi primeiramente a questão do excesso de trabalho, então eu estava na matéria de trabalho, e uma coisa que me intrigava muito era quando o funcionário trabalhava tempo demais, né, quando fazia horas extras demais, e quando, em função disso, tinha muito cansaço, não tinha tempo de lazer, de descanso, de estar com a família, enfim. Então, eu fiz um artigo sobre a questão do excesso de horas extras, né, do excesso do período de trabalho, assim, versus dano moral. No segundo semestre, né, na verdade, nesse primeiro semestre, o professor me apresentou, então, não faz sobre dano moral. Vamos, ao invés de colocar o dano moral, vamos trabalhar o Instituto do Dano Existencial. E eu nem conhecia, nunca tinha nem ouvido falar, assim, nem o nome, nem a expressão. E esse professor me deu um livro dele, que é sobre a questão do dano existencial, aplicado na trabalhista, né, na questão do direito do trabalho. Então, eu comecei a estudar o dano existencial. E eu achei muito interessante, porque o dano existencial, ele é um instituto de dano imaterial que ele trabalha a questão da pessoa ter o seu projeto de vida, colocando bem em palavras simples, ter o seu projeto de vida frustrado em função de alguma questão exterior, no caso de trabalho, em função do empregador impor a ele muito tempo de trabalho. E eu adorei o tema, assim, desenvolvi, então, primeiro a questão, no primeiro semestre da minha pós-graduação, eu desenvolvi o dano existencial com relação às horas de trabalho excedentes, assim, demais, que pesassem demais para o trabalhador, e deixando com que ele
não tivesse tempo para desenvolver as suas atividades, o seu projeto de vida, sua vida de relações. E no segundo semestre, então, eu tinha que trabalhar a questão eu tinha que trabalhar um artigo no direito previdenciário, que era a segunda parte da minha pós-graduação. A primeira é um semestre de trabalho, a segunda é um semestre previdenciário. E eu comecei a pensar e achei que a gente podia também pensar em aplicar o Instituto no direito previdenciário quando ocorresse o indeferimento errôneo em benefício por incapacidade. Porque os benefícios por incapacidade são comumente indeferidos administrativamente e muito comumente também reestabelecidos ou concedidos, quando é negativa, né, no judiciário. E eu pensei, é uma brecha para se aplicar esse instituto também. E aí eu desenvolvi a tese, né, com base que já há essa aplicação no trabalho já tem mesmo decisões do TST aplicando o dano existencial, então no direito brasileiro já há aplicação do instituto, muito pouco, mas há, nesses casos, por exemplo, que eu falei do excesso do período laborativo, né, no dia, enfim, na semana, no mês do empregado. E eu puxei, então, para a questão previdenciária, daí que eu desenvolvi a minha tese. Então, na verdade, eu só desenvolvi a minha tese, eu achei isso muito interessante, porque eu tive um semestre de direito da minha pós-graduação em direito do trabalho, que é uma área que eu nem queria seguir, mas que foi a pós-graduação que eu achei na época para fazer. Então, foi aí que eu desenvolvi. Foi porque eu tive acesso a um professor de trabalho que me apresentou o Instituto do Dano Existencial. Muito interessante. E parabéns aí por essa coisa de articular o conhecimento de uma área para outra. É uma necessidade muito grande da advocacia e dos profissionais do direito. Doutora Helena, o que é propriamente o dano existencial? Conta para a gente assim, fala um pouco mais para a gente sobre esse instituto, sobre o conteúdo desse instituto. Tá. O dano existencial nasceu na Itália, né? Ele é um instituto, ele é um dano imaterial. Aqui no Brasil, o dano imaterial é sinônimo de dano moral, né? Para a gente não trabalha outro tipo de dano que não seja o dano moral. O dano existencial ele é muito interessante porque ele visa proteger o projeto de vida da pessoa, o que a pessoa planeja e projeta a si, como a vida e aí a gente divide em duas coisas, o projeto de vida e vida de relações. O projeto de vida é o que a pessoa visualiza, por exemplo, o que ela vai fazer no seu tempo, o que ela vai fazer na sua vida, o seu desenvolvimento, o seu curso natural do que ela imagina que vai fazer. E a vida de relações é a questão familiar, social, né? Que a gente tem, todo ser humano tem, em geral, uma família, tem a questão dos amigos, enfim. Então, a gente vive uma vida que... um projeto de vida, tanto, eu divido, né, porque a gente tem a vida laborativa, que é o trabalho, a gente tem a vida familiar, a vida social, e a gente também tem os nossos anseios por nós, né? E, então, assim, o que esse dano existencial ele visa proteger? Que a pessoa não tenha frustrado seus projetos, o seu projeto de vida, que ele anseia para si, em função de questões alheias à sua vontade, que no caso do meu trabalho, o primeiro trabalho que eu fiz do dano existencial seria o empregador, que impõe a ele horas extras, que a gente sabe que a norma coloca no máximo 2 horas extras por dia, né, 10 por semana, mas também a gente conhece que, em geral, isso... E mesmo assim, mesmo podendo, né, as horas extras excederem 2 horas por dia, eu defendo que, na verdade, isso deveria ser uma exceção, né, porque senão o funcionário fica 10 horas por dia trabalhando, sobram 14 horas no dia, e se formos distribuir isso entre o de manhã, o período do meio-dia e de noite, não sobra muito, e dormir, né, porque o empregado precisa dormir. E até só voltando um pouquinho, assim, na época que se lutava pelos direitos trabalhistas, existia uma música em inglês que falava 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer, né? 8, 8, 8 dá 24. Então, a necessidade de haver um equilíbrio, né? Se o empregado ele fica fazendo muitas horas extras, ele não tem esse equilíbrio. Ele fica, e sem contar que a produção não, ele tem uma remuneração, enfim, mas mesmo o dinheiro das horas extras não compensa a vida perdida ali, as relações perdidas, o seu projeto perdido, né? Então, foi nessa linha que eu fiz a minha argumentação do primeiro artigo que eu fiz no direito do trabalho. E no direito previdenciário,
Ele iria mais na linha de que o INSS frustra um projeto de vida, que o projeto de vida é mais ou menos a questão do segurado trabalhar, contribuir, e como seguro social, quando ele necessita o INSS, né, a Previdência Social, retribuir a ele, né, como caráter contributivo e retributivo. Eu contribuo quando eu preciso, enquanto eu posso, enquanto eu trabalho, e eu recebo como retribuição do INSS. Quando eu não puder trabalhar, eu recebo meu benefício. Então, é um projeto também, né? É um projeto, é uma organização, né? Então, foi mais ou menos nessa linha. Eu encontro um pouquinho de dificuldade de explicar o dano existencial. Eu tenho ele na minha cabeça, mas às vezes eu fico com receio de não conseguir transmitir exatamente o que é. Não sei se eu fui clara, assim, razoavelmente clara. Bom, eu estou aprendendo muito, estou empolgadíssimo com o seu tema e acho que foi sim. E também é o seguinte, já aproveitar você que é nosso telespectador, se surgiu alguma dúvida, não é? Pergunta aqui nos comentários que a gente pode aprofundar. É um tema maravilhoso, né? E não só este, mas todos os outros temas da revista da Aprev, a gente pode aprofundar caso você, telespectador, telespectadora, tenha uma curiosidade a mais. Doutora, deixa eu te perguntar agora, e no caso dos benefícios por incapacidade, não é? O que é que seu artigo abordou? O que é que seu artigo achou por bem evidenciar entre a existência de um dano existencial no caso do indeferimento dos benefícios por incapacidade? Aproveito também para já pedir que, após responder a minha pergunta, e caso queira abordar um outro aspecto, aí fique à vontade também, algum outro aspecto, e também já dar a sua palavra final para as nossas telespectadoras e telespectadores. Tá bem. Bom, a questão do benefício por incapacidade, por que eu via como lesão? Justamente no que eu estava falando antes, né? Os benefícios previdenciários, eles têm aquela... A Previdência Social, ela é o Instituto Nacional de Seguro Social, né? Então, assim, o que é um seguro? É quando eu pago e, havendo um infortúnio, alguma fato gerador de uma necessidade, o INSS, ou até o próprio seguro privado mesmo, a mesma coisa, retribuir por eu ter pago todo um período em função, aguardando que eventualmente pudesse acontecer algum infortúnio, por exemplo, né? No caso do benefício por incapacidade, a pessoa trabalha, é obrigada a contribuir, e havendo uma necessidade, uma contingência, um infortúnio, alguma coisa, ela tem retribuição da Previdência Social. Então, assim, o que eu digo? A pessoa conta com isso, a pessoa tem na vida dela uma segurança de que, bom, eu estou pagando, no momento que eu precisar, eu vou ter essa retribuição. Quando o INSS não paga o benefício quando a pessoa precisa, ele está frustrando um planejamento, uma organização da própria pessoa que conta com aquilo. O que é ser previdente? Ser previdente é se planejar para o futuro. Eu pago o INSS me planejando que é certo que um dia eu vou precisar do INSS, seja quando eu vou me aposentar, pela idade, agora pela idade, né, pelo tempo de contribuição antigamente também. Se eu vier a falecer, minha família receber uma pensão por morte. Se eu ficar doente, eu receber um benefício por incapacidade, né? No momento que o INSS frustra isso, ele está frustrando a minha organização, o meu planejamento para o futuro, o meu planejamento de vida. Eu tenho aquilo como uma segurança, né? O INSS frustra. Então, nesse momento, ele lesa o projeto de vida do segurado. É dessa forma que eu enxerguei, né? Então, assim, nesse momento, eu enxergo claramente uma lesão, né? A gente tenta, muitas vezes, aplicar o dano moral e em geral, em ações autônomas, eu acho que eventualmente se consegue, mas eu vejo que se usa muito junto em ações para aumentar o valor da causa e fugir do GF, mas nesses casos o dano moral sequer é analisado corretamente, né? Entendo que que o juiz nem dê, na verdade, grandes atenções. Bom, então tá, eu tenho um projeto que é eu me organizo, eu espero que o INSS retribua, caráter contributivo, retributivo, eu contribuo quando eu posso, o INSS retribui quando eu preciso, e isso não acontece. Então, eu acho que a gente precisa achar uma forma de que o INSS seja compelido e seja punido e até educado a fornecer o benefício quando ele deveria fornecer. Não é uma faculdade do INSS, é uma obrigação, cumprir os requisitos, tem que fornecer. Isso não acontece. Então, assim,
Eu entendo que o Doutora estudo Helena, moral... desculpe lhe atrapalhar, mas eu queria realçar uma coisa que você coloca aí, que não é uma faculdade, é uma obrigação, porque, de certa forma, quando uma empresa privada está analisando o requisito de um privado, por exemplo, um plano privado de previdência, é óbvio que existe um interesse da empresa em disputa com o interesse do participante, né, na linguagem da previdência complementar. Mas no caso do INSS, o INSS é uma autarquia, que quando a gente estuda direito administrativo, a gente sabe que a autarquia é alonga-manos do Estado, é um prolongamento do Estado. Então, a vontade do INSS, o desejo do INSS não é o desejo de uma empresa privada que é ter o seu lucro. A vontade e o desejo é garantir direito individual, garantir segurança, né? Exatamente. Desculpa Não, atrapalhar. não, imagina, foi ótimo. Eu adoro quando a gente consegue trocar alguma coisa, complementar isso para mim, eu acho enriquecedor, acho maravilhoso. Muito obrigada. Então, ele fica vinculado, inclusive, né? Ele o segurado, ele pede o benefício, ele está com os requisitos completos, o Estado está vinculado a fornecer esse benefício, não há o mínimo de margem para a questão da vontade, como tu mesmo colocaste muito bem, Ricardo. Ele está vinculado a fornecer. Isso não acontece. Então, justamente aí que eu acho que a gente poderia, e eu entendo que devemos começar a usar o dano existencial como forma de, primeiro, punir o INSS por não estar cumprindo o seu dever como autarquia, como a extensão do Estado, né? 2, educar o INSS, porque assim, ó, no momento que começar, que infelizmente tem que pesar, muitas vezes tem que ser, o peso tem que ser financeiro, educar o INSS a começar a fornecer os benefícios quando deve, porque ele não tem nenhum prejuízo quando ele não defere, entende? O INSS simplesmente não fornece benefício, paga atrasado depois, ok, com uma correção monetária ali, mas ele não tem um prejuízo em pagar depois. Quem fica prejudicado é o segurado, que fica sem a sua verba alimentar, né? Então, é um grave prejuízo. Entende? Além do projeto de vida frustrado, é a própria necessidade que o segurado fica. O segurado, muitas vezes, acaba ficando ou sem a remuneração alimentar, ou ele se força a trabalhar, mesmo incapacitado, o que só traz uma piora para o seu quadro de saúde. E eu até argumento no meu artigo dizendo assim, é interesse do INSS colocar o segurado em auxílio-doença, agora em benefício por incapacidade temporária, para ele poder se recuperar num período e ele volta a trabalhar e volta a contribuir. Se o segurado fica forçado a ficar em situação de incapacidade trabalhando, ele pode vir a ficar pior, desenvolver uma incapacidade permanente e aí não voltar a contribuir. Então, é um ganho dos dois lados, entende? Até assim, é um ganho do INSS se o segurado volta a contribuir depois de alguns meses de afastamento, e é um ganho para o próprio segurado. E outra coisa que eu digo, assim, né, que eu converso, ninguém se planeja, o planejamento de vida de ninguém vou ficar doente e me encostar no INSS. O segurado, o planejamento de vida de ninguém que eu conheça, pelo menos, nunca ouvi ninguém falar, e tá, eventualmente deve existir 1% da sociedade que faça isso, mas o planejamento de vida de ninguém eu vou crescer, vou ficar incapaz para depender do INSS. Não, né? Geralmente vou crescer, vou me desenvolver, vou trabalhar e eventualmente não, e se Deus quiser, né, porque a pessoa vai viver uma vida longa, vou me aposentar depois, como consequência de eu ter trabalhado e contribuído para o INSS. Eu não vi ninguém me dizer, meu planejamento de vida é ficar doente, né? Então, assim, até isso, sabe? É uma situação muito complicada, assim. O segurado, eu acho que vai concordar comigo, né, Ricardo, que hoje o segurado é visto como, às vezes, como um delinquente, como um sugador do Estado, como alguém que quer se aproveitar do INSS. E não é assim. E, infelizmente, a gente tem visto que o judiciário se comporta dessa forma. Não só no benefício por incapacidade, mas também nas aposentadorias, por exemplo, especiais, enfim. Mas eu não vou entrar nesse não é o meu tema, enfim. Mas é assim que eu enxergo. E eu entendo que o ideal de se a gente... Eu vou ser sincera, eu ainda não coloquei, né, em prática a minha tese. Eu pretendo colocar, num caso que eu tenho, que uma segurada ficou 24 anos afastada por benefício por incapacidade, desses 24, 21 aposentada por invalidez e teve seu benefício cessado. E eu agora estou
com essa ação no judiciário correndo, estou esperando o trânsito em julgado, a gente ganhou em primeiro grau, se tudo der certo vai ser confirmado em segundo grau, e depois disso eu vou aplicar a tese, porque é claro e evidente, né? Ela ficou 21 anos aposentada, o planejamento de vida, o projeto dela era continuar aposentada, ela não tem condições de voltar, né? Então ela teve frustrada no momento que o INSS cortou o benefício dela, ela teve frustrado o seu projeto, que era já estava naquela situação de aposentada, ela não tem como recuperar a capacidade dela, isso é claro. Então, a minha ideia é aplicar nesse meu caso específico e depois nos outros que vierem também. Mas esse caso eu achei muito interessante, porque ela ficou 24 anos aposentada, quer dizer, quem é que com 24 anos de afastamento de suas atividades depois recupera a atividade laborativa? Se não for pela incapacidade física, pela incapacidade social. Quase ninguém emprega uma pessoa de 54, 55 anos que ficou 25 anos fora do mercado de trabalho. Pelo menos não no nível de que ela tinha de vida, né? Porque ela trabalhava em setor financeiro, então ela ganhava muito bem, né? E seria mais ou menos isso, Ricardo. Eu vou me despedir, como tu já falaste, né, que eu era para ir me despedindo, então eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar da APREV, foi muito legal, eu tenho um carinho especial por vocês, pelo pessoal de Recife, de Pernambuco, mesmo sendo aqui do Rio Grande do Sul, eu digo que tem uma parte do meu coração que mora com vocês aí. Eu fiquei muito feliz de participar do grupo, de participar da revista, que eu me interessei muito, sempre adorei os teus projetos. Eu estou muito feliz de estar em 2 deles, pelo menos, por enquanto, se Deus quiser haverá mais. E dizer que foi um prazer poder contribuir de alguma forma e, ao mesmo tempo, participar, né, da revista científica, porque é uma área que eu me interesso bastante. Eu acho que, como tu sempre colocas, nós temos que estudar muito e nos unir estudando para poder modificar na prática, né? Não é só estudar a teoria, mas na prática também realmente mudar a vida das pessoas como a gente puder, contribuir como a gente pode, né? O advogado, ele é essencial à realização da justiça, né? Que a gente fala, a efetivação da justiça, ele está na Constituição Federal, inclusive. E eu acho que a gente faz isso nos processos, no dia a dia, e estudando para aperfeiçoar os procedimentos também. Muito obrigada. Helena, obrigado por essa entrevista. Eu sei que seu tempo é muito corrido, atender clientes aí em Pelotas, eu sei que você é muito procurada em Pelotas. Dizer que é um prazer imenso para a Rede Previdência ter você com a gente, e para mim, Ricardo, né, a gente ter, a partir da amizade que a gente construiu em Pisa, né, no curso de pós-graduação que nós fomos fazer, a gente depois ter a oportunidade de construir coisas. Posso te dizer que vários pernambucanos adoram, né, o fato de você estar com a gente nesse processo criativo, nesse processo intelectual. Parabenizar você pela escolha do tema. Atenção, você que é segurado, atenção, você que é estudante, atenção, você que é estudioso, atenção, você que é advogado. Esse tema promete muito. Parabéns aí pelo vanguardismo, né? E até breve. Muito obrigado. Até breve.